o maior império do mundo, visto pelos olhos atuais. A ascensão, a queda, os conquistadores, os conquistados. Roma, o grande império. Distribuído por Logon. Olá, sou Joe Mantegna. No século I a.C., o Império Romano tinha expandido muito seus limites, chegando a ser o maior do mundo conhecido. O povo romano tornou-se uma mistura exótica de culturas de várias diversidades, como as de Atenas, Jerusalém e Pompeia. Apesar de suas diferenças, esses povos tinham uma coisa em comum. Juntos, construíram os fundamentos de um império. Maravilhas monumentais, como templos, aquedutos, pontes e estradas. Hoje, o History Channel e a Logon apresentam a expansão do Império. A expansão do Império. Versão brasileira, Sérgio Moreno. O Império Romano era uma mistura cultural, uma nação com visões, sons e cheiros diferentes. Em 80 d.C., a ideia de ser romano espalhara-se por todo o mundo mediterrâneo. O império estendia-se desde a Bretanha até a Síria, incluindo inúmeros territórios, desde a costa atlântica de Portugal e as montanhas da Europa Central, chegando aos desertos do Egito, Oriente Médio e mais além. Roma ainda era a capital do mundo, uma cidade cosmopolita. Mas no final do século I d.C., havia 4.000 outras Romas, cidades dentro de províncias do Império Romano. Desde o século III a.C., o vasto expansionismo do Império Romano foi devido à força e à engenhosidade de seu governo e de seu exército. Legiões fortemente armadas ajudaram a construir as fundações desse superpoder mediterrâneo, conquistando territórios estrangeiros com costumes, linguagens e crenças religiosas diferentes. Quando os romanos tomavam uma província, enviavam um grupo de advogados para tentar juntar os códigos legais locais com os códigos legais romanos. As províncias então eram dirigidas por governadores romanos, escolhidos pelo imperador da época. Por sua vez, as cidades provincianas elegiam os conselhos de suas cidades para tomar as decisões locais. A primeira vez que fui a Roma, fui em busca dos romanos antigos. E fiquei chocada com a cidade de Roma, mas depois, muito lentamente, comecei a sair de Roma para explorar as extensões do Império Romano. E por toda parte aonde fui, sempre que fui, ao norte da África, à Grécia, à Turquia, ao Oriente Médio, em locais como a Síria, sempre havia a evidência física da presença dos romanos. Aqueles lugares fizeram parte de um império de que muitas maneiras foi unificado, porque sempre reconhecíamos construções romanas neles. Em sua maior parte, permitiam que esses territórios romanos mantivessem sua identidade pessoal, cada uma delas oferecendo algum aspecto único ao império. Na Síria, a cidade de Palmira tornou-se um elo comercial importante entre a Europa Ocidental e a Ásia, exportando especiarias e sedas para Roma. A cidade de Afrodísias, localizada na Turquia moderna, foi o lar da escola de escultura de maior prestígio do império. Em Bath, na Inglaterra, fontes e casas de banhos medicinais tornaram-se populares pontos de encontro para os aristocratas da sociedade, necessitados de cura e relaxamento. Com o tempo, no entanto, a arquitetura imperial tornou-se uma mistura dos estilos romano e provincial. As grandes cidades por todas as províncias representavam o lado público do império, mas ainda existiam outras cidades que refletiam o lado particular da vida romana. Na província da Itália, a 180 quilômetros ao sul de Roma, ficava a cidade de Pompeia. Localizada próxima ao grande vulcão Vesúvio e à Baía de Nápoles, Pompeia tornou-se uma cidade de lazer para os romanos ricos e famosos. Mas enquanto alguns poucos forasteiros vinham tomar banhos de sol e aproveitar a brisa marinha, os cidadãos de Pompeia levavam uma vida agitada e próspera.
Se pudéssemos nos transportar de volta ao passado, imagino que a primeira coisa que nos surpreenderia seria não haver carros, buzinas e fumaça, e sim carruagens puxadas a cavalo e o barulho enorme produzido por aquelas rodas nas pedras das ruas. E depois uma série de cheiros que não encontramos, por exemplo, nas lavanderias, em que lavavam as roupas com urina, ou no cheiro das especiarias exóticas das lojas de comida. Os cidadãos de Pompeia passavam pelas calçadas estreitas para olhar as vitrines, buscando tecidos ou alimentos. Multidões faziam filas nas padarias, como esta aqui, para comprar pão fresco e biscoitos que faziam especialmente para cães. Um cidadão poderia parar para fazer uma boquinha em uma destas lojas. Balcões para comer em pé eram encontrados praticamente em todas as ruas. Muitos dos pobres viviam desse tipo de alimento, já que não tinham cozinhas. O que temos aqui é o melhor exemplo de balcões com orifícios de Pompeia. Os italianos os chamam de terompolieia, que significa lojas de comida quente, como nossos fast food. Which translates as hot food shops, like hot food takeaways. Frankly, they didn't have the idea of putting... Felizmente, eles não tiveram a ideia de colocar um hambúrguer em um pãozinho, porque a comida antiga não era assim. Acredito que o que existia aqui eram comidas secas como farinha para fazer massas, feijões, lentilhas, todo tipo de cereais. Vejo isto mais como um armazém. Os alimentos básicos romanos eram pão, azeitonas e frutas. As classes superiores acrescentavam carnes à sua dieta, como o porco e o carneiro. A cidade de Pompeia era especialmente famosa por fabricar um molho especial de peixe chamado garum. Aqui temos a produção de garum, o molho de peixe, que era a base da cozinha romana. Em quase todas as receitas temos uma pitada de molho de peixe. É feito com peixe, cavalinha, coloca-se em um pote e deixa-se fermentar durante semanas. Estes eram alguns dos potes onde o peixe ficava. Era um trabalho que cheirava muito, apesar do molho final não ter mais cheiro de peixe. Tem um gosto muito delicado. As pessoas pagam bem caro por ele. Aqui no fundo temos o que restou do peixe que ficou fermentando no ano 70 ou 80. É esta poeira com algumas espinhas de peixe. Umbricius Acaurus foi um dos mais famosos produtores de garum de Pompeia. Potes com molho de peixe levavam o nome de sua família e eram vendidos em lojas para gourmets que havia por todo o império. Umbricius Acaurus tornou-se muito rico. Quando morreu, seus filhos continuaram os negócios da família durante gerações. Em Pompeia, assim como em qualquer lugar, a riqueza de um romano refletia-se em sua ocupação, como na casa em que vivia. As paredes das classes privilegiadas eram decoradas com afrescos vibrantes que exibiam cenas da sociedade romana em sua vida mais próspera. Os assoalhos eram terminados com mosaicos, milhares de cubos de ladrilhos em miniatura e pedras cimentados juntos como um quebra-cabeças que revelavam cenas lindas. Dentro desses espaços decorados, os romanos dormiam, comiam e recebiam seus convidados. Aqui temos o triclinium, a sala de jantar e o espaço para diversão, o mais importante da casa. E nesse cenário privilegiado aconteciam os rituais dos jantares. Triclinium, porque eram 3 sofás colocados simetricamente contra a parede e em cada um deles os convidados reclinavam-se apoiados sobre os cotovelos esquerdos, comendo com suas mãos direitas.
O mito hollywoodiano dos jantares romanos é uma grande orgia com banquetes enormes e dúzias de corpos deitados quase que juntos. Acredito que a realidade romana era muito mais modesta. E o alimento trazido por escravos, naturalmente, em uma sucessão contínua de diferentes pratos, não deviam ser animais enormes, e sim pequenas quantidades que podiam ser apanhadas com os dedos. Em geral, os romanos não comiam pela manhã nem almoçavam. Mas para os ricos, os jantares estendiam-se por horas. O acontecimento gastronômico muitas vezes era acompanhado de entretenimento como dançarinas ou acrobatas. Os lares mais intelectuais apresentavam leituras de poesias, juntamente com vinho que corria livremente durante toda a noite. Aqui temos, por assim dizer, a casa de máquinas desta vila, onde produzem seu vinho. Este grande assoalho possui 2 prensas de vinho. Só uma delas foi reconstruída. A alavanca enorme com cabeça de carneiro amassava as uvas, e o suco jorrava por este canal, feito especialmente na lateral, e caindo em uma série de tonéis contendo cada muitos litros de vinho, e depois enchendo muitos outros. Os romanos às vezes escapuliam de suas casas e iam a um dos vários bordéis existentes na cidade. Naquela época, a prostituição era legalizada, só que os donos deles tinham que pagar impostos. Aqui, escondido numa ruazinha de Pompeia, temos um bordel, o Grande Lupanar, favorito de todos os turistas. Sabe-se que foi um bordel por causa das cenas pelas paredes, cenas pornográficas, sugerindo aos fregueses o que estaria disponível dentro dos 5 quartos, 1, 2, 3, 4, 5, cada um com uma cama de pedra desconfortável. Deveriam existir cortinas penduradas nas portas, velas queimando no interior. Espero que tenha sido um pouco mais atraente na antiguidade do que agora. E temos em outra parede os depoimentos de apreciação de clientes satisfeitos. Durante séculos, Pompeia foi uma cidade vibrante. Então, chegou aquele dia fatídico de 24 de agosto de 79 depois de Cristo. O Monte Vesúvio, aquele vulcão imponente localizado próximo à cidade, entrou em erupção. Uma nuvem líquida de gás, cinzas e pedras cobriu Pompeia e também sua cidade-irmã, Herculâneo. No Monte Vesúvio, enormes lençóis de fogo e chamas surgiam em muitos pontos, e seu brilho fulgurante acentuava a escuridão da noite. Plínio, o jovem. Uma chuva torrencial de cinzas cobriu os edifícios. Poucos dos 20.000 habitantes de Pompeia e os 5.000 de Herculâneo conseguiram escapar vivos. Mas a maioria permaneceu encurralada, enterrada sob 18 metros de lava vulcânica. Muitos outros cidadãos morreram por inalar a fumaça venenosa. Pompeia tornou-se uma cidade perdida no tempo. Suas vítimas ficaram paralisadas em suas ruas. O desastre chocou Roma. Ninguém conseguia acreditar que aquela cidade à beira-mar tivesse desaparecido. Tito, o imperador reinante, visitou o local devastado e criou um programa de alívio ao desastre para os sobreviventes. Pompeia desapareceu em algum momento particular do ano 79 d.C., quando o Império Romano estava em seu auge, e esta área da Itália Central recebia vastas riquezas de todo o mundo romano. Portanto, tivemos um momento de explosão econômica. Mas, ao mesmo tempo, Pompeia enfrentou uma grande catástrofe. A destruição de Pompeia simbolizou a frágil mortalidade do Império. A antiga civilização existia há mais de 100 anos, mas os tempos estavam mudando. A capital de Roma ainda mantinha o poder. No entanto,
as províncias começariam a exercer suas próprias influências dentro do império. As novas províncias romanas expuseram o antigo comportamento de Roma a novas ideias e a sangue novo. No século I d.C., o governo romano não era mais um clube exclusivo só para italianos. O império tornou-se uma oportunidade igual para todos. Em 98 d.C., o general romano Trajano tornou-se o primeiro imperador não italiano. Nascido em Itálica, na Espanha, Trajano provou ser muito eficiente como general militar e governador da Alemanha do Norte, o que fez com que o antigo imperador Nerva o nomeasse seu sucessor. No final do século I d.C., é ainda muito cedo para uma província de um local tão distante quanto a Espanha tornar-se poderosa no Império Romano. Sabia-se de alguns indivíduos de províncias distantes que tornaram-se senadores em Roma, mas Trajano foi muito grande realmente e é um dos primeiros a tomar seu lugar. E havia uma série de preconceitos que teria que vencer para chegar aonde chegou. Trajano rapidamente provou sua capacidade como imperador. Era um soldado agressivo, profundamente interessado em política externa, profundamente interessado em invadir outros povos. Ao mesmo tempo, Trajano também era um filantropo. Instituiu um programa para ajudar os pobres que durou mais de 200 anos. Também fornecia empréstimos a baixos custos para os fazendeiros. Trajano era tão querido que recebeu o título de Optimus Princeps, o príncipe perfeito. Os cidadãos romanos também respeitavam a mulher de Trajano, Pompeia Plotina. Nascida na Gália, onde agora fica a França, a primeira-dama não italiana era menos interessada em pompa e circunstância e mais interessada no povo do império. Como ela é modesta em seus trajes, como é moderada no número de seus atendentes, como é simples quando sai à rua. Plínio, o jovem. Diferentemente de sua esposa, Trajano era conhecido por sua frivolidade nos gastos. Também tinha um fraco por vinho e rapazes. Mas principalmente Trajano concentrava-se em romanizar os territórios que ajudara a conquistar através da arte, da arquitetura e da engenharia. Por sua vez, as províncias exportavam alimentos exóticos e outros bens para Roma, onde poderiam ser comprados em vários mercados. Inclusive no mercado de Trajano, possivelmente o primeiro e maior shopping center do mundo. Acredito que o mercado de Trajano é provavelmente uma das obras mais impressionantes e mais complexas da arquitetura romana que sobreviveu até nós. Não existe qualquer evidência arqueológica ou literária que prove que eram mercados. Mas, por outro lado, podemos ver que são muito semelhantes aos shoppings modernos, podendo-se até imaginar as pessoas vindo aqui para comprar alimentos em um nível, roupas em um segundo andar, talvez móveis em um terceiro, e em outro, talvez joias. Deve ter sido cheio de cores, ruídos, cheiros exóticos, refletindo a natureza cosmopolita de Roma. Trajano possibilitou a importação e a exportação de mercadorias, expandindo um enorme sistema de estradas romanas. No século IV, mais de 850 quilômetros de estradas de pedra cruzavam o império, formando uma rede intrincada de artérias que saíam do centro nervoso de Roma. Sem as conveniências modernas dos faxes e dos telefones, as estradas tornaram-se um elo importante para a comunicação entre Roma e suas províncias. O exército romano teve uma grande reputação por suas habilidades em engenharia, já que construíram grande parte da infraestrutura do Império Romano. E foram responsáveis pela enorme cadeia de estradas que percorriam toda a bacia do Mediterrâneo, construídas principalmente para auxiliar no movimento das tropas e o serviço de inteligência do governo. Essas estradas antigas foram construídas para ajudar o exército romano a viajar para lugares remotos das províncias vizinhas para os campos de batalha inimigos. Com o tempo, tornaram-se o caminho mais rápido para transportar mercadorias por carroças ou cavalos.
E mais tarde, esse sistema de entrega evoluiu para o serviço postal mais antigo. Naturalmente, o controle de Roma deste enorme império significava também que ela poderia importar quase qualquer coisa que desejasse das extremidades da terra para a cidade de Roma. Isso significava que Roma era o centro do poder imperial. Em 100 d.C., todas as estradas levavam a Roma. Essas rodovias de pedra possibilitavam que a informação fluísse da capital para o império, tais como tendências arquiteturais e planejamento de cidades. Uma das peças mais cobiçadas da arquitetura na maioria das cidades romanas eram os aquedutos. Como Roma, grande parte das cidades da província precisavam de água, muita água. Como solução, os romanos desenvolveram os aquedutos para levar a água de fontes próximas ao longo de uma série de canais, depois através de canos de chumbo que alimentavam as fontes públicas, as casas de banho e até mesmo algumas casas ricas. Os aquedutos funcionavam simplesmente pela força da gravidade, e isso demonstra a tremenda capacidade de engenharia, pois seria preciso ter fornecimento de água suficiente para toda a população da cidade que estivesse servindo. Sem água, o estilo de vida romano não se sustentaria, e existem muitos poucos lugares que naturalmente tenham água suficiente para sustentar uma população de milhares de pessoas. Os romanos também criaram um sistema de esgotos sofisticado. Só os ricos tinham privadas particulares. A maioria dos cidadãos das províncias utilizava os lavatórios públicos, longos bancos de pedra, com uma série de buracos aparentes. Esses banheiros ao ar livre tornaram-se também locais de encontros sociais, onde os cidadãos fofocavam enquanto cuidavam de seus assuntos pessoais. Durante o reinado de Trajano, o império começou a mudar. A capital de Roma tornava-se cada vez menos importante. Os sistemas de transporte cada vez mais rápidos e eficientes forneciam um fluxo de informações e ideias que percorriam o império em mão dupla. As províncias tornavam-se os centros do poder imperial. A cidade de Roma sempre exerceu influência sobre suas províncias, mas, por sua vez, as províncias influenciaram a capital imperial, tornando-a culturalmente uma das cidades com mais diversidades que o mundo já viu. Desde os primeiros anos da República Romana, todos os romanos eram obrigados a adotar a religião do Estado, o que significava que teriam que visitar ocasionalmente um templo público e fazer um sacrifício para um deus em particular, tais como Júpiter, o rei dos deuses, Baco, o deus do vinho e das celebrações, e Apolo, o deus do sol. Outro fato existente na religião romana era o sacrifício ao espírito guardião do imperador reinante. Os sacrifícios apareciam em forma de dinheiro, alimento ou matando um animal. Mas com o passar dos séculos, os cidadãos romanos também foram expostos a vários costumes e ideias religiosos que chegavam das províncias. Temos que nos lembrar de que os romanos não viviam esta vida pensando em uma outra, viviam pensando somente nesta. O papel dos deuses romanos era principalmente ajudar as pessoas em suas carreiras. Os romanos acreditavam que quem dá, recebe. Agradavam os deuses para que eles estivessem do seu lado, não para comprar a vida eterna, e sim para ter uma vida boa aqui na terra. Em 100 d.C., os mercadores e os escravos começaram a transportar outras religiões e cultos místicos através do império. E muitas dessas crenças estrangeiras atraíram a população romana em geral. O Império Romano forneceu os canais através dos quais tais religiões podiam mover-se muito mais facilmente do que em outras épocas. Por exemplo, a deusa egípcia Ísis, que estava no centro de outro desses chamados cultos misteriosos, teve seu culto expandido não somente para a Itália, para o centro do império, mas muito além disso. Chegou até Londres, pois sabemos que existia um templo para Ísis em Londres no período romano. Os soldados romanos, em particular, tornaram-se seguidores ávidos de Mitra, deus persa do bem contra o mal. Seu culto, que simbolizava a morte e a renovação, atraiu os soldados que sempre tinham que encarar sua própria mortalidade nos campos de batalha.
O culto originou-se nas províncias asiáticas, mas no século I d.C. foram encontrados templos para Mitra na Itália e até no norte da Bretanha. Cultos como este exemplificam a grande diversidade religiosa do Império e sua aceitação. Genericamente falando, o Império Romano caracterizou-se por sua tolerância religiosa. Tratava-se geralmente de um mundo de viver e deixar viver, em que muitos cultos eram tolerados pelo Império Romano, desde que as pessoas que seguissem esses cultos concordassem em seguir a religião romana, porque era dessa maneira que expressavam sua lealdade ao Estado romano. Em grande parte, Trajano era tolerante quanto às muitas religiões praticadas em seu império. Sua justiça como líder era muito estimada pela população romana, assim como pelos imperadores que o sucederam. Em 117 d.C., Trajano sofreu um derrame e morreu. Ele e Pompeia não tinham filhos e Trajano não tinha nomeado um sucessor. Dizem que Pompeia forjou os papéis de adoção, tornando o jovem primo de Trajano, Adriano, seu filho e herdeiro legal do trono. Trajano e Pompeia foram os guardiões de Adriano desde que ele perdera o pai com 10 anos de idade. Adriano tornou-se um general militar e cônsul eficiente. Aos 42 anos, Adriano tornou-se imperador. Nascido em Roma e criado na Espanha, era um homem inquieto que passara a maior parte de sua vida adulta percorrendo as províncias romanas, como estudante e como soldado. Era um homem que desafiava as tradições. Na Roma antiga, cabelos corporais de qualquer espécie eram considerados como bárbaros. Adriano tornou-se o primeiro imperador a usar uma barba. Seu cabelo era cacheado e possuía uma barba cheia que mantinha bem aparada. Diziam que seus olhos eram brilhantes e astutos. Sabia ser agradável, possuindo um certo encanto. Misturava-se rapidamente a seus súditos humildes, cuja maioria deve tê-lo visto mais vezes do que a qualquer outro imperador. A história Augusta. Para celebrar sua ascensão ao trono, Adriano atirou todas as dívidas não pagas e impostos em uma fogueira pública. Rapidamente tornou-se assim o imperador do povo. O imperador Adriano teve uma boa imagem historicamente, especialmente no Ocidente, por ser um imperador romano pacifista e sensível que não passava seu tempo invadindo outras nações. Era mais interessado na paz e na prosperidade das províncias. Adriano levou sangue estrangeiro para Roma corrupta e antiquada, nomeando oficiais para o governo nas províncias. Enquanto reinou, fez várias reformas legais. Os cidadãos já não poderiam punir livremente os escravos, castrando-os ou atirando-os na arena como gladiadores, para serem mortos por animais selvagens. Os escravos agora seriam julgados diante de uma corte de leis. Em sua vida privada, Adriano era casado com uma mulher chamada Sabina, sobrinha neta do imperador Trajano. Mas era um casamento sem amor. Adriano queixava-se a amigos que Sabina era estranha e difícil. Sabina jurava publicamente que jamais teria filhos dele, afirmando que usava anticoncepcionais. Como muitos imperadores antes dele, Adriano não teve filhos. A frieza de Sabina em relação a seu marido poderia ter sido devido às infidelidades dele. Dizia-se que Adriano era mais apaixonado por homens do que por mulheres. O imperador iniciou um romance com um jovem de 18 anos chamado Antino, que conheceu durante suas viagens pela Bitínia, a Turquia atual. No mundo romano, o termo homossexual não existia e o conceito não tinha a mesma ramificação que tem hoje. Ter sexo com outros homens desde que fosse o parceiro ativo era perfeitamente aceitável. E os romanos ricos tinham à sua volta não só escravas, mas também belos escravos jovens que usavam para seus prazeres sexuais. Isso era muito comum. A sexualidade era sempre uma troca de poder, uma questão de que parceiro ficava por cima. Portanto, num romance homossexual, o parceiro passivo perdia o status. Se um romano praticasse sexo homossexual com um escravo, seria normal, já que estaria usando propriedade sua. Mas se representasse o papel passivo, perderia a identidade e seria um escândalo. Além de seu caso de amor com Antino, Adriano era um viajante incansável.
estava determinado a visitar todo o império. Pela primeira vez, o povo das províncias conheceria, além do nome, o rosto de seu imperador. Em 121 d.C., o imperador Adriano iniciou a primeira de suas 4 grandes excursões pelo Império Romano, cujos territórios expandiam-se por mais de 32 milhões de quilômetros quadrados, incluindo 4.000 cidades e 44 províncias. Político sensato, Adriano encontrava-se com governadores das províncias da Ásia Menor, da Síria e do norte da África. Provava das cozinhas locais e bebia das diversas culturas que governava como uma só. O imperador romano estava consciente da necessidade de que o povo soubesse quem ele era, qual era seu nome, e também que tivesse uma ideia de como era. Isso naturalmente não era conquistado através da mídia, como é hoje. Os romanos não possuíam um equivalente da TV e nem ao menos de um jornal. Assim, muitos imperadores viajavam por seu império, e foi o que fez o imperador Adriano, que passou grande parte de seu longo reinado visitando as províncias de uma parte do mundo para outra. Para a estabilidade política do império, era muito importante para os imperadores que todos soubessem quem eles eram. Adriano tornou seu rosto conhecido por todo o império. Ao longo do caminho, distribuía moedas com seu rosto impresso. Quase todas as cidades visitadas por ele construíram templos em sua homenagem. De todos os lugares que visitou, Adriano impressionou-se mais com a província da Grécia. Em Atenas, ficou deslumbrado com a arte e a beleza arquitetônica da cidade. A admiração de Adriano pela Grécia tornou-se tão conhecida que os romanos diziam que ele tornara-se uma cópia dos gregos. Adriano usava barba como os filósofos gregos, vestia-se como os intelectuais gregos, escrevia poesia grega, tinha um amante, era quase uma caricatura do que era grego. É claro que aqueles antigos aristocratas romanos objetavam até contra as idas de Adriano ao Oriente, diziam: isto é o que acontece quando um imperador romano vira grego. Mas duvido que as pessoas comuns do império julgassem que fosse errado ou estranho. O Império Romano era sexualmente, culturalmente, religiosamente muito menos crítico do que nossas sociedades modernas do século XX. Sempre é bom nos lembrarmos disso. Adriano estava ansioso por levar a cultura grega de volta para a Itália. Em 125 d.C., começou a construção de seu novo palácio imperial em Tivoli, localizado perto de Roma. A propriedade de 300 acres do imperador possuía templos, fontes e piscinas, tudo decorado com arte e esculturas gregas pilhadas por ele em Atenas. Adriano também admirava o teatro. Foi patrono das artes e encorajava a construção de teatros por todo o império. A ideia de apresentar produções teatrais e de ter teatros foi uma ideia grega. Isso era uma coisa inicialmente ignorada pelos romanos. Depois começaram a adaptar-se. Esses teatros foram tornando-se progressivamente mais elaborados, ou seja, eram decorados com mármore e às vezes possuíam grandes colunas também de mármore. As paixões artísticas de Adriano foram expressas nas construções que ele erigiu. Em 118 d.C., comissionou a reconstrução de uma das maravilhas mais duradouras de Roma, o Panteão, dedicado a todos os deuses romanos. Dentro do templo, cascatas de luz solar penetravam por uma abertura chamada óculos. Muitos romanos acreditavam que aquilo simbolizava o olho dos deuses olhando para eles. Além de seu interesse em arte e arquitetura, Adriano continuava sendo um guerreiro e imperador. Mantinha o pulso forte do império sobre as províncias. Em 122 d.C., Adriano construiu sua maior obra, uma muralha de pedra de 116 quilômetros, percorrendo todo o norte da Bretanha. Essa barreira era para proteger o Império Romano das tribos bárbaras que ficavam ao norte. A muralha de Adriano tornou-se uma linha divisória simbólica, separando o mundo civilizado do não civilizado.
A muralha permanece como um monumento comemorativo a alguns dos homens que construíram e defenderam o Império de Adriano. Depois dessa excursão pela Bretanha, Adriano continuou suas viagens pelo poderoso Império Romano. Em 130 d.C., Adriano iniciou sua terceira excursão pelas províncias. Viajou primeiro pela Ásia e depois navegou para o oeste, para o Egito, país onde estudara magia e astrologia quando jovem. Adriano era um homem muito supersticioso, intrigado pelos cultos egípcios de Osíris e Ísis. O imperador viajou para o Egito com uma grande equipe, que incluía seu amante Antino. Em meio às suas reuniões com governadores e cidadãos proeminentes da província, decidiu fazer um passeio de barco pelo rio Nilo. Mas durante a viagem, Antino, o amante de Adriano, escorregou do barco e afogou-se. Quem estava presente na época disse que Adriano chorou como uma mulher quando Antino morreu. Imediatamente declarou seu amante um deus e batizou uma cidade do Nilo com o nome dele. Ainda de luto pela morte de Antino, Adriano continuou sua excursão pelo Império. Em 131 d.C., entrou na Judéia, província ocupada por cidadãos judeus. O Império geralmente aceitava com indulgência as diferentes crenças religiosas, mas a maré da tolerância religiosa transformava-se. A província da Judéia era a mais problemática do Império Romano, sempre pronta para a revolta, e no centro da resistência e da dissidência estavam os judeus. É importante saber desse fato, pois isso explica por que o judaísmo é diferente de qualquer outra religião do Império Romano, das outras formas de paganismo. O judaísmo é uma religião severa etnicamente, com um passado longo e profundo, e é baseada em torno de um conjunto de livros. Isso tornava o judaísmo um grupo de resistência muito mais severo e mais difícil de ser rompido do que qualquer outro grupo em qualquer outra província do Império. Na época, a grande maioria do povo que vivia no Império Romano acreditava em muitos deuses, inclusive nos deuses romanos, que os cidadãos eram obrigados a adorar por lei. Mas isso não era possível com os judeus que acreditavam em um só Deus e cujas leis religiosas proibiam de adorar outros deuses. Com o tempo, a recusa dos judeus de adorar a religião estatal causou tensão entre o imperador reinante e os cidadãos de Jerusalém, a capital da Judéia. O povo judeu da época certamente considerava-se diferente dos romanos da Itália. É claro que seus costumes alimentares, muitos detalhes de suas roupas, eram muito diferentes mesmo, como tem sido até séculos mais recentes, como os judeus ortodoxos continuam sendo muito diferentes. Os verdadeiros confrontos entre os judeus e os romanos surgiram como resultado da falta de compreensão dos romanos a respeito da profundidade religiosa judaica. A insensibilidade quanto às práticas religiosas judaicas levaram uma série de ataques violentos. Em 70 d.C., os soldados romanos invadiram as ruas de Jerusalém. Matavam qualquer um e assaltaram os templos sagrados judeus. O cronista judeu Joséfos disse narrando a matança: lançavam-se pelas ruas com espadas em riste, massacrando indiscriminadamente todos os que estivessem em seu caminho. Joséfos. Um pequeno número de judeus que sobreviveu à revolta deixou Jerusalém e estabeleceu-se em Massada, uma comunidade em uma colina do deserto, diante do Mar Morto, construída pelo rei Herodes em 37 a.C. Mas nem aquela imponente cidade-fortaleza estava a salvo dos romanos. De 67 a 73 d.C., os judeus mantiveram o exército romano afastado. Em abril de 73 d.C., soldados romanos atacaram a cidadela usando catapultas e aríates para destruir as muralhas da cidade. Temendo um destino inevitável, a colônia judaica cometeu um suicídio em massa. Quando os soldados finalmente conseguiram entrar, encontraram 960 homens, mulheres e crianças mortos. Seu martírio tornou-se o símbolo da solidariedade judaica contra o imperialismo estrangeiro.
Nesse sentido, o sítio de Massada foi uma operação muito eficiente para os romanos, pois foi a demonstração pública mais fantástica de que ninguém resiste às regras romanas. Massada ficou sendo um símbolo do poder romano que imagino ter sido estendido até o Mediterrâneo Oriental com a mensagem: não se oponham aos romanos. Existem algumas divergências quanto ao fato dos judeus terem sido executados ou cometido suicídio. Acho que é bastante claro que cometeram suicídio. É importante, historicamente, dar dignidade ao ato dos judeus resistirem perante o poder do imperialismo. Eles se recusaram a entregar qualquer coisa em Massada para a força dos romanos. Of the siege of Masada as an extraordinary exercise also in Roman military might. Adriano estava consciente da hostilidade entre o governo romano e o povo da Judéia, mas estava determinado a entrar em Jerusalém. Adriano exigiu que um templo romano fosse construído em honra ao deus Júpiter. Para desespero dos judeus, Adriano ordenou que o novo templo fosse erigido no ponto exato onde existia antes o templo sagrado judeu, antes de ser destruído pelos soldados romanos. Adriano insultou os judeus denunciando seus rituais culturais. Adriano tinha a reputação de ser um imperador romano amante da paz que, em geral, respeitava os direitos e a política dos povos do império como um todo. Mas para ele foi muito difícil tolerar algumas das práticas dos judeus que ele encarava como bizarras. Os judeus sentiram-se ultrajados pelo decreto sacrílego de Adriano. Em 132 d.C., em uma exposição maciça de desafio, milhares de judeus juntaram-se para fazer uma tribuna contra o Estado romano. Os rebeldes eram liderados por Simão Bar Kokhba, um judeu passional fanático. Durante quase 4 anos, os judeus afastaram várias legiões romanas. Mas, no final, o exército romano tomou a cidade de Jerusalém. Mais de 500 mil de judeus foram massacrados. Adriano ordenou que o corpo do líder caído fosse levado até ele. Se o Deus dele não o sacrificou, quem o teria vencido? Adriano. A revolta de Bar Kokhba foi a maior batalha militar durante o reinado de Adriano. Seu exército restaurou o poder romano na província da Judéia, mas a batalha deixou lembranças amargas dos dois lados. Penso que o mais significativo neste caso é que ele não representou o menor problema militar para os romanos. Aquelas pessoas não eram importantes militarmente. O motivo era político. Os romanos queriam mostrar a todas as pessoas do Oriente Médio que não iriam tolerar mais tais resistências. Em 135 d.C., Adriano voltou a Roma, visitara 38 das 44 províncias do Império. Já doente, passou seu último ano com sua mulher em seu belo palácio em Tívoli. Em 136 d.C., morreu e foi enterrado em um monumento em Roma, junto com sua falecida esposa Sabina. Era um local de repouso completamente inadequado para um homem que nunca amara a mulher e que passara a maior parte de sua vida fora de Roma. As viagens de Adriano refletiram uma nova realidade. Muitas das províncias tornaram-se política e economicamente integradas ao Império Romano. No século II d.C., o centro do poder não estava mais em Roma. O poder estava nas províncias. Em 161 d.C., o imperador Marco Aurélio disse: "Como imperador, Roma é o meu lar, mas como homem, sou um cidadão do mundo." Aurélio resumiu o que significava ser um romano. Aquele povo antigo, rico ou pobre, era formado por membros de um clube de elite que compreendia o mundo mediterrâneo. Quer fossem camponeses vivendo nos campos remotos da Bretanha, quer fossem aristocratas residindo em palácios no Egito, todos representavam um papel no drama humano que formou o grande Império Romano.